TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 31 de março, e você vai ver a seguir. Vereadora pede que aumento de passagem seja suspenso em Petrópolis até conclusão da análise do TCE. Tarifa de ônibus sobe para R$ 5,00 no município de Três Rios. Saúde alerta para cuidados com pescados durante a Semana Santa. Rua 16 de março tem programação especial para a Páscoa. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E a vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, solicitou para a Justiça a reconsideração da tutela provisória que autorizou o aumento da passagem de ônibus para R$ 5,90 aqui em Petrópolis. A petição foi encaminhada para a 4ª Vara Civil e pede para que os efeitos da liminar sejam suspensos até a conclusão da análise técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE. O órgão determinou que a Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes prestassem esclarecimentos sobre possíveis irregularidades no aumento. De acordo com a vereadora Júlia Casamasso, que também foi responsável por protocolar a representação no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE, a manifestação atual foi apresentada após a parte técnica do tribunal apontar possíveis irregularidades. O TCE destacou a ausência de decreto regulamentar, a inexistência de parecer do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e a presença de inconsistências relevantes nas planilhas de custos apresentadas pela CPTrans, fato que já havia sido apontado no pedido de perícia da vereadora. São as próprias empresas que produzem os dados das planilhas e o Sindicato das Empresas, a Cetanspetro, que audita esses dados. É o lobo cuidando do galinheiro. Antes de ser decretado, o aumento da passagem de ônibus virou novela em Petrópolis, visto que a cidade foi palco de inúmeras audiências sobre o assunto. Após isso, a vereadora Júlia Casamasso pediu para a Justiça a reconsideração da tutela provisória, que determinou o aumento da tarifa para R$ 5,90. A solicitação por parte da parlamentar pede que os efeitos da liminar sejam suspensos até a conclusão da análise técnica do TCE. Segundo Júlia, houve redução da quilometragem rodada, da quantidade de ônibus nas ruas, do custo de operação de cerca de 16% e ainda, de acordo com ela, há mais de 130 veículos que rodam fora da validade. Só esses 4 exemplos já são suficientes para a gente entender que não tem que aumentar a tarifa. A gente segue tendo um serviço precário, ônibus sucateados. A população segue desassistida no que diz respeito ao transporte público e segue pagando caríssimo pelo serviço. Além disso, o documento apresentado pela vereadora ressalta que se passaram 8 meses da decisão e o Poder Executivo não promoveu alterações administrativas formais exigidas pela legislação local para implementar o reajuste. Diante do apresentado, a Prefeitura já havia informado ao Correio que a quilometragem do sistema se manteve praticamente estável, mesmo com a redução da frota, em razão do aumento da produtividade dos veículos. O Executivo esclareceu que, na época, se posicionou de forma contrária ao reajuste da tarifa, considerando os problemas operacionais ainda apresentados pelas empresas, como falhas na prestação de serviço e irregularidades nas viagens. A Prefeitura reforçou ainda que o cálculo tarifário seguiu critérios técnicos, previsto na legislação vigente e na metodologia adotada pela CPTrans. A reportagem também procurou o Cetranspetro, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. E ainda falando sobre transporte público, a partir desta terça-feira, dia 31 de março, a tarifa de ônibus em Três Rios passa a ser de R$ 5,00.
O reajuste foi decretado pela Prefeitura após considerar o pedido da empresa Transa Transportes, que declarou dificuldades de manter os serviços com o valor de R$ 4,30 que era cobrado anteriormente. A Prefeitura de Três Rios entendeu que a Transa Transportes demonstrou inviabilidade da continuidade da prestação do serviço sem que houvesse o aumento, não apenas por conta dos custos operacionais, mas também pelo combustível, salário, manutenção dos veículos, entre outras demandas. A empresa alegou ainda a redução do número de passageiros e a quantidade elevada de gratuidades. Com isso, a partir desta terça-feira, dia 31 de março, a passagem de ônibus passa a custar R$ 5,00 em Três Rios. A empresa destacou que as gratuidades são regulamentadas sem subsídios e que 52% dos passageiros do sistema não pagam pela passagem. O Vale Transporte e o passe comercial, com valores antigos, terão validade de 30 dias após o reajuste. Um dos casos mais notórios envolvendo a concessionária foi o de 9 de abril de 2025, quando o veículo da frota colidiu contra uma ambulância, deixando 3 pessoas feridas e um homem morto, segundo a Polícia Militar. O homem era o paciente que estava sendo transportado no SAMU. Os feridos foram os acompanhantes dele, uma mulher de 30 anos e uma criança de 10 anos, além do motorista do ônibus. Na época, a Transa Transportes emitiu uma nota de solidariedade com o caso. De acordo com a Transa Transportes, a empresa atua na cidade há mais de 40 anos e possui 60 veículos que atendem entre linhas urbanas e intermunicipais. Por conta das constantes reclamações de moradores sobre a precariedade dos veículos em circulação na cidade, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, abriu uma ação civil pública para avaliar os casos. Após isso, o órgão entrou com um pedido de tutela de urgência na Justiça, que determinou em fevereiro de 2026 a renovação da frota de ônibus que circula no município. A decisão foi do juiz da primeira vara da comarca de Três Rios, Areal e Levi Gasparian, Eduardo Buzinari Ribeiro de Sá. A concessionária também deverá apresentar um cronograma detalhado de regularização e substituição dos veículos em condições inadequadas, além de relatórios trimestrais à Justiça para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e para o Executivo Municipal. Em caso de descumprimento, está prevista uma multa diária de R$ 1.000. Nossa equipe procurou a Transa Transportes, mas não recebeu resposta até o fechamento desta edição. Olha só, gente, estamos na Semana Santa e faltam poucos dias para a Páscoa, que é o período em que aumenta o consumo de peixes e frutos do mar. Mas você já pensou que dicas simples podem eliminar os riscos de intoxicação alimentar? Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro reforça o alerta para os cuidados na compra, armazenamento e preparo de pescados. A equipe da Superintendência de Vigilância Sanitária esteve no Mercado São Pedro, em Niterói, que é um dos pontos mais tradicionais de venda de pescado no estado. As dicas têm como objetivo conscientizar consumidores sobre práticas seguras, reduzindo os riscos de intoxicação alimentar, que podem levar a quadros graves de saúde, especialmente quando há falhas na conservação ou na manipulação dos alimentos. Há essa possibilidade de contaminação por bactérias, toxinas. Então, essas toxinas, essa bactéria, pode levar ao adoecimento dessa população e até mesmo à morte. Durante a visita ao mercado do peixe, a vigilância sanitária apontou a importância de observar as condições do local de venda. A higiene do ambiente, a ausência de insetos, o uso de uniforme adequado pelos manipuladores e a exposição correta dos alimentos são fatores essenciais para garantir a segurança. Uma importante orientação para a população na compra de um pescado é em relação à camada grossa de gelo e o plástico obrigatoriamente necessário entre o gelo e o pescado. É proibido armazenar o pescado diretamente sobre o gelo. Um dos principais pontos de atenção está na hora da compra, já que peixes e frutos do mar são alimentos altamente perecíveis e podem estragar com mais facilidade se não forem mantidos nas condições adequadas. Por outro lado, o consumidor deve evitar produtos com odor forte, semelhante ao de amônia, ou que não esteja devidamente refrigerado. Guelra vermelha, óleos brilhantes e salientes, escamas aderidas ao pescado e consistência
firme. Os cuidados não terminam na compra. O transporte e o armazenamento em casa são etapas fundamentais para evitar a contaminação. A recomendação é que o pescado seja armazenado o mais rápido possível após a compra. Em casa, deve ser limpo, seco e guardado em recipiente fechado na geladeira. Além disso, o consumo do peixe cru deve ocorrer em até 24 horas. Já o alimento cozido pode ser mantido por até 3 dias, desde que refrigerado adequadamente. Durante o preparo, é fundamental lavar bem as mãos, higienizar utensílios e evitar o contato entre alimentos crus e cozidos. Olha que espetáculo. Vermelhinho aí. Coisa linda. Vivo, vivo, vivo. Polvo lindo aí. Polvo de pote de alto mar, branquinho, fresquinho. Vale destacar que a ingestão do pescado contaminado pode causar intoxicação alimentar com sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e, em casos mais graves, levar à hospitalização. Para evitar problemas, a orientação é planejar as compras, adquirir os produtos mais próximos da data de consumo e preparar os alimentos o mais próximo possível do momento de servir. A vigilância sanitária reforça que o consumidor é a peça-chave na prevenção de riscos. Ao identificar irregularidades, como produtos mal conservados ou condições inadequadas de higiene, é importante acionar a vigilância sanitária do município para que as medidas cabíveis sejam adotadas. E como estamos falando de Páscoa, a época mais saborosa do calendário está chegando e acontece neste domingo. Para marcar essa data especial, o Polo de Experiências da Rua 16 de Março e arredores promove até o sábado, dia 4 de abril, uma programação especial com direito a fotos com coelhinho e uma árvore de Páscoa. Desde o dia 28 de março até dia 4 de abril, a 16 de março está sendo palco de uma programação especial de Páscoa, com atrações abertas para todo o público. E neste ano de 2026, as atrações não se limitam apenas aos tradicionais chocolates da Páscoa. Esse ano, além dos produtos de Páscoa, né, como tortas, chocolates, também tem produtos voltados para o coelhinho, como pijamas, meias e roupas infantis. No sábado, dia 4 de abril, assim como foi no dia 28 de março, o coelhinho vai estar no local entre as 2 e as 5 da tarde para tirar fotos com os visitantes. E também esse ano contamos com a parceria do Clube 29 de Junho, que vai montar uma árvore de Páscoa no centro comercial da 16, no número 80, que é a Osterbaum, a árvore de Páscoa germânica. Mais do que um enfeite, essa árvore de Páscoa é uma expressão de fé, união familiar e valorização das tradições. Ela funciona como atração e como uma ação cultural, que resgata costumes, fortalece a identidade histórica e promove a partilha de saberes entre gerações. É um costume das famílias alemãs e que vai ser resgatado esse ano e estará disponível para vocês tirarem uma foto e aprenderem um pouquinho sobre a cultura alemã. Vale destacar que todas as novidades envolvendo a 16 de março podem ser conferidas no Instagram oficial do Polo, em @16demarco. E não deixem de vir para 16. E você vai ver no próximo bloco. Prévia da inflação de março fica em 0,44%, pressionada pelos alimentos. Desemprego sobe para 5,8% em fevereiro, mas é o menor para o trimestre. Dia D supera expectativas e vacinação contra a gripe tem quase 9 mil vacinados em Petrópolis. Polícia Militar prende homem por roubo a estabelecimento em 3 Rios. Polícia Militar apreende fuzis, drogas e veículos roubados em ações na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Bombeiros inauguram um novo centro de embarcações de resgate no Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro.
Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E a prévia da inflação de março veio mais leve, mas ainda pesa no bolso, principalmente na hora de fazer compras no mercado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ficou em 0,44%, abaixo dos 0,84% registrados em fevereiro. O grupo de alimentos e bebidas foi o grande responsável pela alta do mês, com aumento de 0,88%. Dentro de casa, o impacto é ainda maior. A alimentação no domicílio subiu 1,10%. Para alguns petropolitanos, os preços marcados nas prateleiras ainda estão altos. De um modo geral, está tudo caro, né? A gente que está ganhando muito pouco. Mas eu procuro, vou no mercado, vou no outro que precisa e compro o que tiver mais em conta. O leite aumentou muito. Hoje em dia não tem mais nada barato não, moço. Tem não. Nos mercados, as principais altas registradas foram em produtos como ovo de galinha, leite e o feijão, itens cruciais no dia a dia da população. Outro item que registrou crescimento foi a carne, com uma alta de 0,44%. A carne é o que está mais caro, o leite até que não está muito, né? Em média está mais ou menos, está bom. Na verdade subiu tudo, né? Então o salário é isso e o aumento das coisas a gente não consegue acompanhar, né? Tá tudo muito caro. Tá tudo tão caro, né? Que você bota R$100 no bolso e não compra mais nada com R$100. A próxima divulgação com a inflação oficial completa de março está prevista para o dia 10 de abril e deve confirmar se essa desaceleração veio para ficar ou foi só um alívio momentâneo. E a taxa de desemprego no trimestre encerrado em fevereiro atingiu 5,8%, valor acima do trimestre terminado em novembro, quando era de 5,2%. Mas apesar da alta no intervalo, o resultado é o menor para o trimestre encerrado em fevereiro desde 2012, quando começou a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Influenciada por perda de vagas nos segmentos de saúde, educação e construção, comum no início do ano, a taxa de desocupação voltou a crescer no trimestre encerrado em fevereiro, 5,8%. Isso significa que 6.200.000 pessoas buscaram trabalho sem sucesso no trimestre, 600.000 a mais do que o trimestre encerrado em novembro de 2025. Mesmo assim, a taxa é a menor para um trimestre encerrado em fevereiro desde o início da série histórica em 2012. Isso significa aproximadamente uma redução de 870.000 pessoas no conjunto de trabalhadores, no contingente de ocupados. De acordo com o IBGE, esse movimento é considerado sazonal, ou seja, típico do início do ano, principalmente nas áreas de educação e saúde. De modo geral, os meses iniciais de cada ano são caracterizados, por uma queda na ocupação. Essa queda na ocupação ela vem tanto do setor público quanto do setor privado. Apesar da alta na desocupação, o rendimento médio do trabalhador bateu recorde e chegou a R$ 3.679. O valor é 2% maior que o trimestre anterior e 5,2% superior ao mesmo período do ano passado, já descontada a inflação. É uma redução que tende a ocorrer de fato nos primeiros meses do ano e, posteriormente, há um retorno
gradativo desse contingente de trabalhadores. A pesquisa também mostra que o número de empregados com carteira assinada ficou em 39 milhões, estável em relação aos períodos anteriores. Já o total de trabalhadores por conta própria chegou a 26 milhões, com alta de 3,2% na comparação anual. A taxa de informalidade foi de 37,5% da população ocupada, o que representa mais de 38 milhões de pessoas sem garantias trabalhistas. Olha só, gente, teremos mudanças na Secretaria de Saúde aqui de Petrópolis. Estamos aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que é quem vai trazer mais informações para a gente sobre. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Fala mais sobre essas mudanças que estão acontecendo aqui na Secretaria em Petrópolis. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente. O médico Aloysio Barbosa deixou o cargo após cerca de 4 meses à frente da pasta para se dedicar à pré-candidatura a deputado estadual. Com a saída, ele retorna à Câmara Municipal, onde ocupa o cargo de vereador desde as eleições de 2024. Aloysio havia deixado o mandato no Legislativo em novembro de 2025 para assumir a Secretaria de Saúde no lugar de Luiz Cruzi. Esta não foi a primeira vez que ele esteve à frente da pasta, já que em 2021, durante a pandemia da Covid-19, o médico já havia comandado a saúde municipal, participando inclusive do início da campanha de vacinação na cidade. Para o lugar dele, a prefeitura deve oficializar o nome da médica Clarissa Rippel como nova secretária de saúde. A nomeação está prevista para esta terça-feira. Ela é natural de Petrópolis e atualmente mora em Teresópolis e atua desde 2018 na Central de Regulação do município. Clarissa também já tem experiência na gestão em saúde pública. Em 2022, ela ocupou o cargo de secretária de saúde na cidade de Teresópolis. Ou seja, Mariana, toda uma mudança na Secretaria de Saúde que durou 4 meses no comando do Dr. Aloysio Barbosa. E, é claro, a gente segue acompanhando toda essa situação aqui na cidade. Volto com você. Pois é, Gabriel. Semana passada a gente trouxe aqui várias mudanças também que estavam acontecendo na Secretaria do Estado, né, no Rio de Janeiro. E agora também essas mudanças acontecendo aqui em Petrópolis. E como você falou, a gente segue acompanhando, trazendo todas essas atualizações para vocês. Gabriel, muito obrigado por suas informações. Olha só, gente, ainda falando sobre saúde, o dia D de vacinação contra a gripe influenza em Petrópolis, realizado no último sábado, superou as expectativas. Das 9.000 doses disponibilizadas ao município pela Secretaria de Estado de Saúde, foram aplicadas 8.726 doses nos 56 pontos de vacinação distribuídos pela cidade para o público prioritário. O dia D da vacinação em Petrópolis marcou o início da campanha nacional de vacinação na cidade. Para garantir a continuidade da imunização nos postos, foram disponibilizadas mais 12.000 doses que já estão sendo distribuídas nesta semana em 33 unidades de saúde do município. De acordo com a prefeitura, o objetivo deste ano é vacinar 90% do público-alvo, para assim reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus da gripe, cumprindo também a determinação indicada pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde orienta que o público prioritário leve documentos de identificação, CPF ou cartão SUS e, se possível, a caderneta de vacinação. Podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores dos correios e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens em medidas socioeducativas. A lista completa das unidades de saúde com os locais de vacinação está disponível no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. Agora, mudando de assunto, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de roubar uma farmácia na madrugada de segunda-feira. O caso aconteceu na rua Duque de Caxias, no centro de Três Rios. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras.
Os policiais foram acionados após relatos de um roubo a uma farmácia localizada na rua Duque de Caxias, no centro de Três Rios. De acordo com a polícia, o suspeito simulou estar armado e ameaçou o funcionário do estabelecimento. Os agentes iniciaram as buscas e encontraram um homem com as mesmas características descritas na denúncia na região da Avenida Beira Rio. O suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais. Ele arremessou uma mochila em uma área de vegetação da localidade. Posteriormente, ele foi detido e os agentes encontraram pouco mais de R$1.000 na mochila. Diante dos fatos, o homem foi levado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. E a Polícia Militar realizou, desde as primeiras horas da manhã de segunda-feira, uma operação na Gardênia Azul, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A ação foi ordenada com o objetivo de localizar criminosos envolvidos na tentativa de homicídio contra agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, ocorrida na noite de domingo na Vila Sapê. Na manhã desta segunda-feira, foram apreendidos uma pistola, munições, drogas, carregadores, um radiocomunicador e um veículo blindado usado em ataques contra policiais. Já no domingo, policiais do Batalhão de Jacarepaguá apreenderam 4 fuzis, 3 granadas e recuperaram 2 veículos após confronto com criminosos na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, no Anil. Segundo a corporação, os policiais foram acionados para checar informações sobre confrontos entre criminosos de facções rivais na Gardênia Azul. Ao chegarem ao local, encontraram homens armados que atiraram contra as equipes. Após o confronto, 5 criminosos com diversas anotações criminais foram encontrados feridos no interior de um veículo e posteriormente socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Na ação de domingo, foram apreendidos 4 fuzis, 2 AK-47, um G3 e um R10, além de 3 granadas. Os 2 veículos que foram utilizados pelos criminosos durante a operação contra os policiais também foram recuperados pelos agentes. E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro inaugurou as novas instalações do Centro de Embarcações de Resgate, uma unidade estratégica para as operações de salvamento em todo o estado. A estrutura moderna promete mais agilidade e eficiência nas ocorrências. A modernização do Centro de Embarcações de Resgate representa um avanço importante na estrutura operacional da corporação. O espaço foi projetado para atender demandas administrativas, operacionais e de manutenção das embarcações utilizadas nos resgates. Um equipamento onde todas as nossas embarcações responsáveis pelo salvamento de toda a nossa população, em toda a orla do estado do Rio de Janeiro. O novo centro conta com 2 pátios, um principal com áreas administrativas e oficinas especializadas e outro destinado à guarda e organização das embarcações. Essa importante instalação é responsável pela preparação dos nossos guarda-vidas, dos nossos salvadores no mar, estarão todos aqui sendo preparados nesse importante equipamento. Entre as melhorias estão a revitalização de alojamentos e refeitório, além da modernização dos sistemas elétrico e hidráulico. A unidade também ganhou uma oficina completa para a manutenção de embarcações e motores. Só de investimentos em toda a gestão no grupamento marítimo foram 44 milhões, entre embarcações, obras, equipamento de proteção individual. O Centro de Embarcações de Resgate tem papel fundamental nas operações em ambientes aquáticos, dando suporte às equipes que atuam no mar, em rios, lagoas e áreas costeiras. A nova estrutura reforça a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros em ocorrências e amplia a segurança das operações realizadas em todo o estado. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já temos o Correio Esportivo. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio.
O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta e vamos agora para o Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar de Seleção Brasileira, Botafogo e também Fórmula 1. E a seleção brasileira perdeu para a França por 2-1 na última quinta-feira no Gillette Stadium em Boston, nos Estados Unidos, no primeiro amistoso da equipe de Carlo Ancelotti na data FIFA. Com um a mais durante todo o segundo tempo, o time não conseguiu manter a intensidade nos momentos em que foi melhor e teve problemas no ataque para concluir as jogadas com perigo de gol. Ederson deu sustos e Vinícius Júnior, principal esperança da seleção brasileira para a Copa do Mundo, não se destacou. Hugo, acho que a gente pode destacar negativamente, principalmente, o ataque da seleção brasileira, que foi todo mundo muito ruim, tirando o Luiz Henrique, que entrou depois. Exatamente, o Luiz Henrique realmente entrou colocando fogo no jogo, jogando da maneira que, pelo menos eu espero que todos os jogadores da seleção joguem, porque ele jogou dando o sangue dele em todas as bolas, todas as divididas, e foi realmente muito bem. Para mim, de longe, o melhor jogador da seleção brasileira nesse amistoso. Não falando também de meio campo, defesa, todo mundo para mim ele foi o melhor. Mas realmente o restante dos jogadores, todos os outros foram muito mal. Rafinha fez um péssimo primeiro tempo, Matheus Cunha e João Pedro pouco fizeram quando entraram, Igor Thiago também foi muito mal quando entrou. Acho que inclusive foi o menos pior desses centroavantes, né, da o seleção João Pedro, brasileira. dos que entraram, acho que ele foi muito mal também e já tinha se destacado em outros jogos pela seleção. Exatamente. E por fim, a gente também, na realidade, antes do Vinícius Júnior, a gente também tem o Martinelli, que eu acho que ele fez um jogo ok. Ele estava jogando do lado oposto ainda, né? Ele conseguiu fazer um jogo até que ok. E por último, a gente tem o camisa 10 e faixa da seleção brasileira no finalzinho do jogo, Vinícius Júnior, que pra mim foi o pior jogador em campo. Com certeza. Tudo que ele tentava dar errado e dava errado, todos os passes, todos os dribles, forçava muitas jogadas e nada dava certo. Eu acho que ele tá passando pelaquela situação de ele tem que ser o destaque da seleção, ele tem que performar da maneira que performa no Real Madrid. Então ele não está se escondendo do jogo, isso a gente tem que destacar. Ele se mostrou, se colocou ali para tentar ser um protagonista em todos os momentos, porém ele realmente estava num dia muito ruim, estava claramente ansioso para poder resolver o jogo e essa ansiedade só foi complicando a fase que já não é boa pela seleção e todo o time da seleção também não estava bem. Então realmente foi uma partida muito negativa do Vinícius Júnior, realmente um jogo muito ruim.
Mas se a gente tiver que falar de alguma coisa positiva desse jogo, Toledo, além, é claro, do Luiz Henrique que a gente destacou, eu vou falar um pouco sobre o Bremer, que para mim foi uma grata surpresa. Foi um jogador que foi bem seguro, teve sim uma participação negativa defensiva nos 2 gols, mas ali foi um erro de toda a linha de defesa. Era um lance que não tinha muito o que ele fazia. Exatamente, eu acho que ele não era nem o responsável pela marcação em nenhum dos 2 gols. Mas, levando isso em consideração, diria que a partida dele foi bem positiva, não só pelo gol que ele marcou, mas defensivamente eu acho que ele foi bem. Exato, foi muito bem defensivamente. Foi um destaque ofensivo, porque ele ainda quase faz um golaço de voleio. Teve azar, que acaba que ele não é atacante, ele não vai ter tanta habilidade na hora de chutar, igual a gente se espera de um atacante, por exemplo. Mas, defensivamente, ele foi muito bem, com certeza, da linha de trás ali, ele foi o melhor do Brasil. E outro destaque que eu faria também, negativo, é o Douglas Santos, que fez boas partidas, mas contra a França agora ele foi muito mal. Exatamente, a primeira convocação dele foi estranha, mas aí ele começou a jogar, foi uma grata surpresa, só que aí nesse jogo de um nível maior, realmente ele foi muito mal, diria que junto com o Vinícius Júnior foi um dos piores em campo, e também, infelizmente, fazendo mais um destaque negativo, a gente também tem um Ederson, né, Toledo, que ele foi muito mal no segundo gol. No primeiro gol, eu acho que não foi culpa dele não, foi um lance de genialidade do Mbappé mesmo, que deu uma cavada muito alta, eu acho que esse é o principal mérito do lance. Se ele fica dentro do gol, o Mbappé era só chutar reto. Exatamente. Né? Então, eu diria que foi muito mérito do Mbappé no primeiro gol. Mas no segundo gol do Ekitike, aí eu acho que já tem um demérito do Ederson, porque ele já está no horizontal e o Ekitike ainda nem chegou na bola. Então, realmente, um lance muito complicado, o 1 contra 1 dele não é muito forte. E, por conta disso, fica naquela dúvida de quem é que é o reserva imediato do Alisson, que está sofrendo por problemas físicos, está lesionado agora. Ano passado passou boa parte da temporada lesionado, então fica nessa dúvida. Inclusive com boatos de que o Bento pode ser o titular nesse próximo jogo. E a gente já falou muitas vezes aqui na sua opinião sobre o Bento. A gente não é muito fã dele, não. Inclusive, a seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira, às 9 horas da noite, em Orlando, em jogo contra a Croácia. Ancelotti deve fazer mudanças após as lesões e tenta ajustar a equipe após a derrota para a França, em meio a críticas e incertezas sobre o time titular. Exatamente, Hugo, e por isso já temos a ausência confirmada de Wesley e Rafinha. Vamos tentar dar uma ajudinha ao Ancelotti e vamos escalar a nossa seleção. Toledo, no meio de várias lesões que aconteceram durante essa data FIFA, inclusive Vinícius Júnior ainda é tido como dúvida para esse jogo, a gente tem que escalar nossa seleção. E vale destacar também que essa derrota para a França não é fim do mundo, que a França é o principal time do mundo e 6 jogadores titulares da seleção brasileira estavam machucados. Foi realmente uma atuação bem abaixo, só que não tem como considerar como fim do mundo vendo tudo isso. Mas com o que a gente tem disponível, a gente tem que escalar aqui. A gente já sabe, né, eu já trouxe aqui essa questão do Bento, possível titular. Queria saber se você concorda. Não concordo, Hugo. Eu acho que mesmo a gente já comentou muito mal também do Hugo, eu iria com o Hugo no gol. Exatamente. Eu não teria convocado o Bento, essa é a realidade. E o titular para mim seria o Fábio jogando ali na reserva. Com certeza. Porque eu acho que ele é o que mais merece. Mais regular. Exatamente, fácil. Mais regular do Brasil, o melhor goleiro do Brasil. E eu acho que com uma diferença boa para os outros goleiros. E na zaga você iria com quem? Na zaga, manteria o Bremer, que foi muito bem nesse merece jogo. A titularidade. E eu faria o teste do Vitor Reis, que foi recém-convocado na realidade. Está jogando bem no Girona. E eu fazia esse teste, porque agora é hora de fazer teste, né, Toledo? A gente está com tanta lesão, a gente tem que testar um jogador diferente. Eu botaria o Vitor Reis, principalmente levando em consideração que eu acho, pelo menos, que o Léo Pereira não foi tão bem nesse primeiro jogo. Na verdade, eu acho que ele foi mal no jogo. Não foi péssimo, mas eu acho que ele não foi bem. Os lances que o Léo Pereira, ele tinha que fazer, não tinha tanta o que fazer, porque era sempre contra o Mbappé, e o Mbappé é um dos melhores atacantes do mundo. Eu também iria com o Vitor Reis, um zagueiro muito novo, que com certeza ainda tem muito para contribuir para a seleção. E nas laterais, Toledo? Nas laterais aí já fica um pouquinho mais difícil. A gente ainda não tem tantas opções boas. Nosso lateral Wesley tá machucado. Eu acho que são as duas posições mais difíceis. Exatamente. Eu acho que faria o teste que o Ancelotti deve fazer mesmo, colocar o Ibanez ali na lateral direita, tendo em vista que o Militão deve ser o titular na Copa do Mundo. Aí é uma posição parecida, né? Um zagueiro fazendo lateral. Dois zagueiros muito rápidos. Exatamente. Aí na lateral esquerda realmente a situação é mais complicada. E não tem jeito, né? Vai ter que ser o Douglas Santos. Mas também eu acho que seria válido fazer o teste do Kaique do Cruzeiro, que está convocado.
mas também eu diria que fica um pouco complicado fazer 2 testes com jogadores estreantes na seleção na linha de defesa. Realmente fica complicado. Eu acho que eu iria com o Kaique Bruno mesmo assim para testar, afinal, primeira convocação dele, ele tem que ser usado. Exatamente. Aí a gente parte para o meio campo, aí eu acho que a gente não precisa dos testes, né, Toledo? Eu diria que o titular, o volante, né, o titular, vai ser o Casemiro. Com certeza. E ali no meio campo, a oposição, né, o segundo volante, aí eu acho que a gente tem um titular muito claro, um titular na ausência do Bruno Guimarães, que é o Andrei Santos, mas que, levando em consideração o último jogo, eu faria um teste do Danilo também, que entrou muito bem, foi um dos melhores jogadores da seleção. Com certeza. E para mim, aí poderia alternar. Um jogava um tempo e o Gabriel Sara entraria para mim no segundo tempo também. Exatamente, ele não conseguiu ser muito testado no jogo contra a França porque só entrou um pouquinho, então realmente existe essa possibilidade de fazer o teste. Inclusive, o Andrei Santos poderia entrar no lugar do próprio Casemiro no segundo tempo para poder fazer o teste ali jogando de segundo volante. Posição que o Danilo também faz, então acho que tem uma variação bem legal. E no ataque, eu diria que tem que manter a base ali. O Vinícius Júnior, apesar do péssimo jogo, ele ainda é o principal nome dessa seleção brasileira, principalmente com a lesão do Rafinha. E no ataque colocaria o Matheus Cunha e o João Pedro, para o Matheus Cunha poder ficar um pouco mais recuado, jogando de 10, do jeito que ele está jogando muito bem no Manchester United. Não é uma viagem não, ele realmente está jogando muito bem. E na ponta direita eu acho que é inegável que o titular tem que ser o Luiz Henrique. Fácil. Eu acho, na minha opinião, tinha que ser o Vinícius Júnior, apesar dos apesares. Luiz Henrique na ponta direita, no meio o Matheus Cunha. E no ataque eu acho que eu já daria uma mudada. Eu acho que o Igor Thiago entrou melhor do que o João Pedro no jogo contra a França. E a gente está esquecendo um nome muito importante, né, Toledo? O Endrick. O Endrick tem que ser titular na realidade. Eu agora mudo de ideia, quem tem que ser titular no lugar do João Pedro ele tem que jogar. Porque ele não jogou nem um minuto sequer contra a França. E é um jogadoraço, tá jogando muito bem no Lyon e tem que ser ali o titular do ataque, o camisa 9 da seleção nesse próximo amistoso. E o Atlético Paranaense goleou o Botafogo por 4-1 na Arena da Baixada em um jogo atrasado válido pela 5ª rodada do Brasileirão, no último sábado. Com gols de Viveiros 2 vezes, Aguirre e Esquivel, o Furacão assumiu a vice-liderança do campeonato, enquanto o Botafogo segue na zona de rebaixamento. Toledo, a fase do Botafogo realmente está muito complicada, a situação está muito conturbada. Cada dia sai uma notícia nova sobre a questão extracampo do Botafogo, mas não é disso que a gente veio comentar. O campo também não está rendendo, os jogadores vêm bem mal. Com certeza essa questão extracampo tem afetado o interno, o jogo do Botafogo. Afinal, teve técnico demitido, teve jogadores com rumor para sair do Botafogo, já teve um jogador querendo sair, o caso do Danilo, que está na seleção, já falou que pretende voltar para a Europa no fim do ano, mas é aquilo. Toda essa situação extracampo afeta diretamente o desempenho do time. Principalmente levando em consideração que o Botafogo segue sem técnico, ainda não tem um novo responsável ali por esse elenco, que realmente está se colocando numa situação cada vez mais complicada. É um time muito bom, que tem grandes nomes, a gente pode achar aqui o Montoro, Alex Telles, que inclusive poderia estar na seleção brasileira, ou vários outros jogadores de grande qualidade, mas que realmente o todo não está rendendo nesse exato momento. E o Botafogo e o torcedor botafoguense estão sofrendo bastante. E agora, trocando de esporte, para poder finalizar a nossa edição de hoje, Kimi Antonelli é o novo líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1. O italiano da Mercedes venceu o Grande Prêmio do Japão e tomou a liderança do companheiro de equipe George Russell. Além disso, ele se tornou o primeiro italiano a vencer 2 corridas seguidas desde Alberto Ascari, em 1953. E a próxima etapa da temporada acontece no dia 3 de maio, com o GP de Miami, a partir de 5 horas da tarde no horário de Brasília, no Autódromo Internacional de Miami. Toledo, a gente tem que destacar aqui que é uma liderança inédita, é um piloto com menos de 20 anos de idade podendo ser líder, inclusive sem poder beber o champanhe na comemoração do pódio. Muito jovem. É realmente um jovem piloto e que está se tornando um meteoro nessa temporada. Está indo muito bem. É claro, deu muita sorte com o safety car que aconteceu na pista, mas os campeões se formam das sortes também, então Isso tem que ser levado em consideração. E também, Toledo, só para a gente finalizar, antes da gente encerrar nossa edição, tem um ponto que essa próxima corrida da Fórmula 1 só acontece em maio, por conta de toda a situação que está acontecendo lá no Oriente Médio, Irã, e que fez com que 2 GPs fossem adiados. Então eles vão acontecer futuramente, talvez lá no Oriente Médio mesmo, talvez em outro lugar do mundo, ou até mesmo cancelados.
Exato. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar a nossa edição. E, é claro, a gente se vê. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelos principais destaques do mundo do esporte. E você vai ver no próximo bloco. Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda de março. Brasil tem recorde de 66,8% dos trabalhadores na Previdência Social. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. A Receita Federal paga nesta terça-feira o lote da malha fina do Imposto de Renda referente ao mês de março. Cerca de 87 mil contribuintes serão beneficiados com um total de R$ 300 milhões em restituições. Confira. Ao todo, 87.440 contribuintes recebem os valores todos com prioridade no reembolso. A maior parte, mais de 47 mil pessoas, utilizou a declaração pré-preenchida ou optou pelo recebimento via Pix. Também estão na lista contribuintes entre 60 e 79 anos, professores, idosos acima de 80 anos e pessoas com deficiência ou doença grave.
A consulta ao lote está disponível desde o dia 24 no site ou no aplicativo da Receita Federal. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a central de relacionamento do banco. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de 1 ano, deverá requerer o valor no portal ECAC. Ao entrar na página, o contribuinte deve acessar o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no campo Solicitar restituição não resgatada na rede bancária. E dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que, embora a maioria das grandes indústrias brasileiras tenham investido em inovação em 2024, o ritmo vem desacelerando nos últimos anos. Em 2024, o Brasil tinha 10.165 empresas com 100 ou mais funcionários nas indústrias extrativas e de transformação. Desse total, 64,4% implementaram algum tipo de inovação, seja em produtos ou em processos de negócios. Elas introduziram um produto e ou um processo de negócios novo ou aprimorado naquele ano. Relativamente, menos empresas inovaram em produto em 2024, quando a taxa passa de 48% em 23 para 45,2% no ano de 2024. Apesar do percentual elevado, houve uma leve queda em relação a 2023, quando a taxa era de 64,6%. Este é o terceiro recuo consecutivo do indicador, que chegou a 70,5% em 2021. Em 24, há uma pequena diminuição na proporção de empresas que realizaram e investiram em P&D, passando de 34,3% em 23 para 32,9%. A taxa de inovação foi maior nas empresas de maior porte e chegou a 75,4% nas empresas com mais de 500 pessoas ocupadas. Já a inovação combinada em produtos e processos atingiu 32,7% das empresas, abaixo dos 34,4% registrados em 2023 e o menor patamar desde o início da pesquisa em 2021. Do conjunto das empresas inovadoras, o setor de farmacoquímico e farmacêutica se destaca com um percentual de 93,9% de empresas que realizaram e investiram em P&D em 24. Em relação aos investimentos, 32,9% das empresas aplicaram recursos em pesquisa e desenvolvimento, o menor percentual desde 2021. Mesmo assim, os gastos com inovação cresceram e chegaram a cerca de 39 bilhões e 900 milhões de reais em 2024, acima dos 38 bilhões registrados no ano anterior. O principal obstáculo enfrentado pelas empresas inovadoras foi a instabilidade econômica e a capacidade limitada dos recursos internos. E a dificuldade para a obtenção ou utilização de apoio público foi o obstáculo menos apontado pelas empresas industriais. Para 2025, a expectativa da pesquisa é positiva, com 96,4% das empresas inovadoras pretendendo manter ou aumentar os investimentos de desenvolvimento no país. E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, hoje é dia 31 de março, amanhã começamos um novo mês, abril, dia 1º de abril, e agora a gente quer saber como é que fica o tempo e também as temperaturas. E por isso eu já estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que é quem vai trazer essas informações pra gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Como é que fica essa quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Oi, Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, eu já adianto que temos previsão de chuva para quarta-feira em todas as cidades da nossa região de cobertura, começando por Nova Friburgo, onde a quarta-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens na parte da noite, mas sem chuva, e os termômetros vão variar entre a mínima de 17 e máxima de 25 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens. Além disso, pode chover rápido durante o dia e na parte da noite, e as temperaturas vão variar entre a mínima de 17 e máxima de 25 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira também será de sol com muitas nuvens, podendo ter pancadas de chuva na tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17
e máxima de 25 graus Celsius. Agora partindo para a região centro-sul aqui do estado, começando por Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e no período da noite, e as temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e máxima de 28 graus Celsius. Em 3 dias, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Pode chover rápido durante o dia e na parte da noite. Os termômetros vão variar entre a mínima de 20 e máxima de 29 graus Celsius. Mariana, a gente pode perceber duas coisas. Claro, a previsão de chuva para todas as cidades aqui da nossa região de cobertura na quarta-feira e a diferença nas temperaturas. A região serrana fica ali até os 25, 24 graus e a região centro-sul já se aproxima dos 30 graus, apesar de já estarmos no outono. Pois é, Jonathan, a gente pode ver que essa tendência segue desde a semana passada, as previsões de temperatura para a região centro-sul do estado, ali chegando na casa dos 30 graus, e aqui na região serrana não chegando nem aos 26 graus ali. Inclusive, para amanhã, a previsão é a mesma temperatura máxima para as 3 cidades aqui da nossa região de cobertura da região serrana. E como você falou, chuva para todas as cidades amanhã, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Então é sempre muito importante sair com guarda-chuva para não ser pego desprevenido, como eu trouxe também aqui falando sobre a previsão de hoje. E mais, Jonathan, muito obrigado por suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, também nas nossas redes sociais, Facebook TV Correio da Manhã, nos Instagrams @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias pelo nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui e amanhã eu tô de volta. Eu espero por vocês a partir de 13h. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.